Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui reunidos, para mais um Conexão de Oração. Irmãos, o Conexão de Oração é uma oportunidade de nós orarmos juntos, nesse período de pandemia, de isolamento social, mas também é uma oportunidade de nós crescermos em oração. É uma oportunidade de nós estarmos nos aperfeiçoando, de nós crescermos nesse lugar de oração, no lugar secreto, na intercessão, no clamor ao Senhor. É o momento onde nós conhecemos o coração de Deus e acabamos nos conhecendo no Senhor. Então eu queria que você, com muita alegria e disposição no coração, participasse desse momento de oração hoje. Eu gostaria de te convidar para mais do que assistir essa live, durante os momentos que nós formos orando aqui, que você possa pegar essas verdades bíblicas e aplicá-las no seu coração. Eu tenho, a maioria das minhas orações, irmãos, elas têm como fundamento orações bíblicas, Ou seja, no sentido que eu oro a palavra de Deus, ou seja, eu oro a palavra de Deus ao próprio Deus. E hoje nós vamos aprender algumas coisas com relação a isso, para que nós possamos nos aperfeiçoar para esse momento de oração. Então nós vamos pegar verdades bíblicas e aprender a orar essas verdades. Na última conexão que eu estive aqui com os irmãos, nós oramos um texto da palavra de Deus que fala sobre a volta do Senhor, mas sobre a postura que nós devemos ter durante esse tempo, que fala sobre santificação, a postura que nós devemos ter. E hoje nós vamos orar baseado nos nomes que o Senhor tem na sua palavra, Quando nós nos apropriamos dos nomes de Deus, irmãos, isso se torna uma poderosa ferramenta de oração e uma poderosa forma de nós crescermos no lugar de oração. Quando nós nos apropriamos dos nomes de Deus. Alguns são conhecidos, como Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Chamá, Jeová Shalom, o Deus da paz, que é muito conhecido, o Emanuel, o Deus conosco. E hoje nós vamos orar, tomando posse dessa verdade bíblica do nome de Deus, para louvar o seu nome. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, Santificado seja o teu nome, E quando esta palavra santificado, se nós formos olhar, significa separado ou também louvado. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós louvamos o nome do Senhor? Quando nós declaramos Ele, quando nós declaramos as verdades bíblicas. Então é uma oportunidade de nós colocarmos o louvor ao Senhor nos nossos lábios e entregar uma oração bíblica ao Senhor, tá bom? Então nós vamos orar Romanos 5,19, nós vamos orar baseado hoje em 3 versículos. O primeiro é Romanos 5,19, que diz assim: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, que é Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Aqui, essa palavra justos, ela traz o entendimento de tsidikeno, uma palavra no grego, E é Jeová tsidikeno, que seja, o Senhor, a nossa justiça. O Senhor, nossa justiça. E eu queria orar primeiramente com vocês, irmãos, sobre essa verdade bíblica, que o Senhor, Ele é a nossa justiça. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por aquilo que o Senhor é, e com um coração grato, Pai, estar diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos amados irmãos que nos acompanham. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a ser obedientes à sua palavra, a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem estabelecido. Pai, por causa da desobediência de uma pessoa, Pai, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da obediência de uma pessoa, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai, nós fomos justificados, nós fomos declarados justos diante do Senhor. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a permanecer fiel, para que a sua justiça, Pai, nós possamos compreender a dimensão da sua justiça, da sua graça, e, Pai, permanecermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, Pai, nas nossas obras, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que formos fazer,
fazer, Pai, que nós possamos permanecer fiéis e declarar a Tua bondade aonde estivermos, Pai. Nós oramos, Pai, para que a Tua palavra seja guardada no nosso coração. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos crescer no lugar de oração. Oramos, Senhor, para que a Tua verdade seja manifestada, Pai, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, quando estamos dentro das nossas casas, Pai, orando ao Senhor, declaramos as verdades da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos, Pai, cada vez mais Te conhecer e viver a Tua vontade neste lugar, Pai. No lugar de oração, no lugar de intimidade, Pai. Por isso eu oro, Deus, para que o dunamis do Senhor, o poder explosivo do Senhor esteja sobre nós, para que quando nós orarmos, Pai, o Senhor se manifeste a nós. Pai, para que o fruto do Espírito seja, Pai, consequência nas nossas vidas. Pai, nós queremos orar para em Te conhecer, Pai. Nós queremos conhecer o Teu coração no lugar de oração. Mas também, Pai, queremos colocar diante do Senhor, Pai, causas e pessoas, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é a nossa justiça, Pai. E neste momento nós colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que nós conhecemos, Pai. Talvez um filho, um neto, o marido, a esposa, um conhecido, alguém da família, um parente, Pai, que não Te conhece ainda. Uma pessoa que não foi justificada, Pai, ainda, porque não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A minha oração, Pai, é que o Senhor alcance essa pessoa, para que ela seja liberta, Pai, do poder do pecado, pelo sangue de Jesus Cristo, que ela possa ser limpa, Pai, purificada para a glória do Teu nome, Pai. Pai, é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos livra do pecado, é o Senhor quem nos dá o crescimento espiritual, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor, Pai, quem nos ajuda a permanecer fiel ao Senhor, é o Senhor que nos livra, Pai, das ciladas e das armadilhas do inimigo. Por isso, Senhor, o Senhor que é a nossa justiça, nós clamamos ao Senhor, Pai. O Senhor, Deus, nos livrou do império das trevas e nos trouxe, Deus, para o reino do Senhor Jesus, para o reino do Seu Filho amado, e nos deu autoridade, Senhor, para sermos embaixadores do Teu reino, Pai. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu corpo unido nessa terra, Pai. Em Efésios 3:10 fala que por intermédio da igreja, os principados e potestades das regiões celestiais conheceriam a Tua multiforme sabedoria, o Teu amor. Nós somos a Tua igreja, Pai, e queremos manifestar a Tua justiça, o Teu amor, a Tua bondade, Pai, neste século, Pai, para que o império das trevas seja saqueado e o Senhor, Pai, possa levar, Pai, o máximo possível de pessoas ao céu, através da obra, Pai, das nossas vidas, das nossas mãos, daquilo que nós fizemos, Pai, por poder do Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, Pai, pelo sangue de Jesus, porque nós somos a Tua igreja viva nesta terra, Pai, no nome de Jesus. Pai, o Senhor cravou o nosso escrito de dívida, Pai, de pecado na cruz. Por isso eu oro, Senhor, para que aqueles que nos ouvem agora, que participam desse momento de oração, Senhor, que às vezes ficam presos a um pecado, a uma culpa, a uma condenação, Pai, que ficam carregando por anos, às vezes, Senhor, o peso de um pecado, que eles possam entender, Pai, que já foram justificados e perdoados pelo Senhor, e que eles possam, Pai, assim, fazer o caminho, Pai, de acertar as suas vidas com o Senhor, viver uma vida livre, Pai, porque o Senhor já pagou o preço, o Senhor Jesus já pagou o preço da nossa condenação, Ele rasgou o escrito de dívida e cravou naquela cruz, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça, Pai, e nós aguardamos, Pai, pacientemente, Pai, pelo dia do Senhor, o dia que o Senhor vai nos buscar, que o Senhor vai, Pai, nos livrar da presença do pecado também. O Senhor Jesus já nos livrou do poder do pecado, mas um dia nós sabemos que Ele voltará e nos livrará da presença do pecado para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, tem uma outra passagem bíblica de Levíticos 20, versículo 8. Que nós aprendemos aqui mais um nome do Senhor, que passa por toda a Escritura, muitas vezes essa palavra, né? Existe uma palavra no grego chamada kadosh, né? Que é santo, santificado, separado, né? E Jeová Em Kadesh significa o Senhor que santifica. E nós encontramos esse nome do Senhor Jesus, esse nome de Deus, né? Esse nome do nosso Senhor, em Levíticos 20, versículo 8, que diz assim: guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Guardem os meus decretos, pondo eles em prática, porque eu sou o Senhor
que o santifica. Irmãos, é o Senhor que nos santifica. A gente não pode ser santo pela nossa força. Às vezes algumas pessoas podem até conseguir, às vezes andar 1, 2, 3 dias em vitória sobre um pecado, achando que é pela força dela. Só que às vezes quando essa pessoa cai num pecado, ela não vê que era a graça de Deus que estava sustentando ela, ela acha que era a força dela. E aí entra mais uma frustração, porque perdeu a sua performance de santo, de santidade, porque ofendeu o Espírito Santo com a sua vida de pecado. Então é o Senhor quem nos santifica. Nós não podemos nos tornar santos. Nós não somos aperfeiçoados. Nada acontece na nossa vida. O fruto do Espírito, aquilo que há de bom, que sai da nossa vida, não é por causa de nós, não é por causa de mim. Na verdade, seria apesar de mim, apesar de você, o Senhor tem nos santificado e nós podemos dar glória a Ele por causa disso. E nós podemos orar essa palavra, orar o nome do Senhor, louvá-lo, né? Porque quando nós o louvamos, nós estamos entregando as verdades bíblicas ao Senhor. E a palavra dele diz que é o Senhor que nos santifica. Irmãos, vamos orar então? Pai, eu quero orar, Deus, para que haja um revestimento de santidade, Pai, em toda a comunidade da Igreja Batista Betel de Umuarama, no nosso campo de ação. Pai, para que nós possamos entender, Pai, o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos voltarmos ao Senhor. Pai, o Senhor nos santifica e é o Senhor, Pai, quem nos santifica, nos aprova, nos levanta, nos deixa apto ao Teu trabalho. Pai, seja o serviço ministerial ou o nosso serviço do dia a dia, Pai, mas o Senhor convergiu todas as coisas em Jesus, então tudo que fazemos é para a glória do Teu nome, e em tudo, Senhor, nós queremos ser santos nas nossas famílias, queremos ser santos nos nossos negócios, queremos ser santos no nosso ministério, na nossa esfera de ação, como pessoas, queremos ser santos, Senhor, e por isso clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos revista com santidade, porque é o Senhor quem nos santifica. Senhor, ajude-nos, Pai, a termos um estilo de vida de santidade. Nós não queremos ter apenas uma performance de santidade, mas nós queremos ter um estilo de vida, Senhor, que nos leva a ser pessoas que estão se preparando. Nós queremos ser como as virgens prudentes, Pai. Ali a Tua palavra fala que existiam 10 virgens. E 10 virgens, Senhor, ali fala de 10 crentes, de 10 cristãos, de 10 pessoas que estavam na igreja e que alguns tinham, Senhor, óleo. Mas existiam aqueles, Senhor, que tinham muito mais óleo, que tinham se preparado, que tinham se santificado. Por isso, Deus, que nós possamos ser encontrados prudentes diante do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja, Pai, prudente, uma igreja que vigia. Pessoas, Pai, em santidade, esperando pela volta do Senhor Jesus, com grande expectativa. Porque aqueles que te amam, Pai, têm esperança nesse dia com grande expectativa. Por isso, Senhor, nós queremos ter um estilo de vida de santidade. Nos ajude a ser santo em todas as nossas ações, nos nossos olhos, nos nossos grupos de celulares, nas nossas redes sociais, Pai. Nos ajude a manter um coração puro, olhos puros diante do Senhor, um coração santo, Pai, uma vida irrepreensível, Pai, no nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz no Salmo 119, versículo 8 até o 11, que como um jovem, uma pessoa pode manter puro o seu coração em santidade, e a Tua palavra responde, Pai, que aguardando a Tua palavra no coração e obedecendo os Teus decretos, pondo em prática aquilo que o Senhor já nos ensinou. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude, Pai, a ser fiéis naquilo que o Senhor já nos ensinou. Que nós possamos ser santos, Pai, naquilo que o Senhor já tem nos mostrado, naquilo que já conhecemos, na estatura que já alcançamos, Senhor. Que nós possamos ser santos, que nós possamos pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Pai, nós queremos guardar a Tua palavra, nós não queremos pecar contra o Senhor. Pelo contrário, Pai, nós queremos agradar ao Senhor, queremos estar diante do Senhor com prazer, com alegria, nos regozijando diante do Senhor, com júbilo, Senhor, com grande expectativa pelo momento do lugar secreto. Pai, que cada pessoa que participa desse momento de oração, Deus, eles possam desejar o momento de oração. Pai, que eles possam estabelecer uma rotina, uma cultura, uma vida de devoção, Pai, tão intensa, Pai, em santidade, em oração, Pai, que às vezes quando eles estiverem na rua, eles vão sentir desejo de voltar para suas casas e orar, vão sentir desejo de estar diante do Senhor.
Senhor. Eles vão orar, Pai, nos carros, nas filas dos bancos, Pai, que essas pessoas sejam alcançadas por um nível de santidade, de santificação, Pai, aonde eles vão desejar estar diante do Senhor todos os momentos da vida. Como Davi escreveu no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que é estar diante do Senhor, contemplar a tua face, meditar no teu conselho. Por isso, Senhor, que todos aqueles que participam conosco desse momento, Pai, possam buscar essa única coisa, que é estar diante do Senhor, Pai, porque estar diante do Senhor nos leva a viver uma vida mais santa. Estar diante do Senhor, Pai, nos leva a ouvir o teu conselho. Pai, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para entender aquilo que o Senhor tem feito e comunicado nestes dias, para que nós possamos ter uma vida santa, Pai, uma vida irrepreensível. Pai, por isso nós oramos, Pai, Santo Espírito de Deus, nós deixamos o nosso coração aberto para que o Senhor entre, mude as coisas de lugar, para que o Senhor possa agir na nossa vida, Pai, para que o Senhor possa tirar aquilo que é impuro e melhorar aquilo que há de bom, aquilo que o Senhor já tem produzido em nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Senhor, nós oramos, Pai, por santidade nas famílias. Pai, nós oramos pelos maridos, pelos esposos, pelos homens que são sacerdotes dos lares. Nós oramos para que eles se tornem homens, Pai, segundo o teu coração, para que o lugar de sacerdócio desses homens seja estabelecido, Pai, que eles possam ser homens, Pai, de honra dentro da sua casa. Pai, nós oramos para que a santidade na vida deles, Pai, seja um reflexo na vida da esposa, na vida do filho, na vida da filha. Pai, nós oramos pelas esposas, para que o Senhor as revista de santidade. Nós oramos, Senhor, para que elas sejam agradáveis aos seus olhos, para que elas se tornem mulheres virtuosas, pessoas cheias do teu Espírito Santo, edificadoras de lares, construtoras, Pai, de um lar saudável, onde elas vão ser bênção para o marido, bênçãos para o filho, vão ser alegres, mulheres virtuosas, Pai, cheia do poder e da graça, Pai, do teu Espírito Santo. Nós oramos pelas crianças e pela juventude, pelos filhos desses lares. Oramos para que haja uma onda, Pai, de santidade, onde o coração do filho vai se voltar ao Pai, vai ser quebrantado, aonde ele vai viver os melhores dias da sua vida diante do Senhor em família, um avivamento acontecendo nos seus lares. Por isso, Deus, toca no coração de cada marido, de cada esposa, de cada filho, Pai, com santidade, e que isso os leve, Pai, ao lugar de oração, ao lugar de humildade, ao lugar de relacionamento com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, queria fazer um breve comentário sobre essa parte da santidade nos lares, porque é algo, acredito, muito importante e relevante para os dias de hoje. Deus tem falado com essa igreja da importância da fé no lar. O pastor Anderson, ele tem desenvolvido ali junto com a sua família, né? Deus tem dado graça para ele tem preparado um material com excelência, e nós temos a oportunidade de ter esse material em nossas mãos todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tem ali no nosso canal do YouTube, Praticando a Fé no Lar, com passos práticos, ensinamentos práticos de como nós podemos viver a fé no lar. Irmãos, e se nós desejamos isso, nós precisamos sair da inércia e começar a andar em direção àquilo. Então, você precisa participar desses momentos. Converso com muitos jovens e adolescentes. Um dia eu atendi um adolescente, hoje um jovem, né? E ele estava em prantos, chorando, perguntando o que eu preciso fazer para ter um relacionamento melhor com o meu pai. Porque ele e o pai dele não conseguiam conversar se não desse atrito. E nós conversamos, apresentei algumas verdades bíblicas para ele. Irmãos, mas vocês têm a oportunidade de olhar o Viva Família ali, o Praticando a Fé no Lar, e aprender muito com aquilo que o pastor Anderson tem nos ensinado, aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele, ele tem derramado sobre nós. Então fica a dica. Se você deseja que a sua casa seja santa, que sua família seja santa, que seu marido seja santa, que sua esposa seja santa, que seus filhos sejam santos, que vocês sejam santificados pelo Senhor, aprenda as verdades bíblicas e aplique na sua vida. Então fica aí o convite para quarta-feira, 20 horas. Já tem alguns episódios ali que você precisa assistir. Irmãos, Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na parte B, tem um dos versos mais famosos da Bíblia.
Hebreus 13:5, que eu acredito que é uma verdade que nós precisamos ter alicerçada no nosso coração. A palavra de Deus fala: não o deixarei, jamais o abandonarei. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Meu irmão, minha irmã, meu amado em Cristo, o Senhor, Ele está presente. O Senhor, Jeová Chamá, o Senhor está presente. O Senhor está presente em todo o tempo na nossa vida. O Senhor, Ele está presente em nós através do Espírito Santo. E aí não é, quando nós vamos orar, assim, olha, uma verdade bíblica para você levar para a sua vida. Às vezes nós vamos orar, né? Eu já fiz muito isso e falei assim: Senhor, nós entramos na sua presença. Mas espera aí, irmão. Quem que mandou sair da presença de Deus? Deus não mandou sair. Então, nós já estamos na presença do Senhor. Jeová Chamá, o Senhor está presente. O Senhor está presente em nós, através do Teu Espírito Santo. O Senhor se manifesta na sua criação. Então, o Senhor está presente. Ele está presente nos nossos dias difíceis, nos nossos dias de luta, nos nossos dias de alegria. Basta nós ouvirmos Ele. Eu sempre digo para a juventude da igreja, né? Se você não está escutando a voz de Deus, talvez você precisa chegar mais perto de Deus, porque talvez Ele esteja falando mais baixo, para que você se aproxime e escute aquilo que Ele está falando. Ou seja, não o deixarei, jamais o abandonarei. É uma promessa do Senhor. O Senhor está presente. Nós podemos ter a convicção de que o Senhor está conosco. E por isso nós podemos orar a palavra do Senhor, declarar essa verdade bíblica. Porque o Senhor está presente, nós podemos orar. E eu queria que você orasse agora, colocando diante do Senhor, primeiramente, alguma enfermidade que talvez você tenha. O Senhor está presente na sua vida, o Senhor está presente aí na sua casa, no seu trabalho, na onde você estiver ouvindo essa conexão de oração. O Senhor está presente e Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, sonhamos, desejamos. Ele tem poder para fazer infinitamente mais, porque Ele está presente. Então nós vamos orar primeiramente por enfermos, tá bom? Pai, nós queremos orar ao Senhor. Queremos te agradecer, Pai, e te clamar, louvar o teu santo nome, Pai, e pedir para que haja, Pai, uma intervenção. O Senhor está presente aqui comigo, mas eu sei que o Senhor é onipresente, o Senhor está presente com cada amado irmão e irmã que nos assiste. Por isso, Deus, neste momento, Pai, eu acredito que alguns tenham motivos de orações, Senhor, com relações às doenças físicas. E a minha oração, Pai, é que o Senhor toque nessas doenças físicas neste momento. Pai, para que eles sintam, Pai, o poder do Senhor agindo na vida deles. Que eles possam ser testemunha do Teu poder, testemunha da Tua glória, Pai. Que eles possam testemunhar o agir e a cura do Senhor na vida deles. Pai, o Senhor no passado operou grandes milagres e maravilhas, mas o Senhor tem o mesmo poder hoje e sempre. Por isso nós oramos, Santo Deus, libera a cura, Pai, sobre as pessoas que estão enfrentando um quadro de Covid, em especial os da comunidade da Igreja Batista Betel. Se há algum irmão entre nós, Pai, que está enfrentando o Covid, que o Senhor haja cura sobre a vida deles, toque na vida deles, Pai, que eles possam testemunhar a ação do Senhor. Nós oramos, Senhor, para aquelas pessoas que enfrentam um processo de câncer, essa doença maligna. Nós oramos, Pai, como igreja, para que esses cânceres sejam desfeitos, para que saúde seja estabelecida sobre a vida dessas pessoas. Tu és um Deus de vida e não um Deus de morte. Por isso nós oramos, Senhor, para que a vida dessas pessoas sejam alcançadas com saúde plena, que elas sejam revigoradas. Pai, eu oro para que elas sejam alcançadas nas doenças da sua alma, nos seus problemas emocionais. Que o Senhor, Pai, alcance e toque nas emoções dessas pessoas, que seja restabelecido o funcionamento normal, que toda depressão saia, que todo espírito abatido saia, toda amargura, todo espírito crítico saia no nome de Jesus, que as doenças da alma, Pai, saiam e que eles possam ter a alegria e o fruto do Espírito na vida deles. Pai, o Senhor é o nosso Jeová Chamá, o Senhor está presente. Pai, por isso nós oramos, Pai, que a cura e a manifestação do Teu poder seja sobre cada um desses irmãos agora, Pai.
No nome de Jesus, Pai. O Senhor está presente em nós através do Teu Espírito Santo. E é Ele quem nos convence do pecado, Pai, da justiça e do juízo do Senhor. Pai, como nós aprendemos nesse final de semana, Pai, o juízo de Deus não é para nos despedaçar, para nos destruir, mas o juízo de Deus, Pai, é um convite para o arrependimento, para a transformação. Pai, nós queremos, Pai, Te agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco nas nossas tribulações, mas também nas nossas angústias. Pai, Moisés, escrevendo o Salmo, disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. E o que ele estava dizendo, Deus, é que ele queria viver os dias dele de uma forma intensa, de uma forma que ele encontrasse valor, que ele encontrasse propósito nos seus dias. Pai, nós não podemos ter propósito, e nós nunca teremos propósito nos nossos dias se o Senhor não estiver conosco. Porque, Pai, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai, nós cremos que o Senhor está presente. Por isso, o Senhor nos ajude a dar valor aos nossos dias, nos ensine a contar, a encontrar propósito, viver uma vida reta e íntegra diante do Senhor, porque o Senhor está presente, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, Pai, porque nós somos filhos do Senhor, filhos amados, e aqueles que estão seus filhos, Pai, são guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, nas alegrias da nossa vida, Pai, mas também nos momentos de aflição. Não queremos buscar ao Senhor, Pai, apenas nos momentos de alegria, Pai, porque o Senhor está presente em todo o tempo. Por isso, Deus, que nós possamos reconhecer isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos fazer só mais um período de oração, e aí nós vamos estar encerrando este momento, e semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais um tempo de oração. E eu queria que você guardasse Romanos capítulo 13 no teu coração. Os últimos versículos desse capítulo falam que já é tarde, né? Já é tarde para uma atitude de vida. Qual atitude de vida que é essa? O amor, o dom supremo. E aí o apóstolo Paulo, ele nos dá alguns conselhos. E o primeiro conselho, e é sobre ele que nós vamos orar, que tem relação ao Senhor Jeová Kadesh, que é o Senhor que nos santifica, é que nós devemos deixar as roupas das trevas, ou seja, as atitudes de quem não é um filho de Deus, e nos revestirmos das roupas da luz, das atitudes de um filho de Deus. Irmãos, quando nós apenas abandonamos um pecado, quando nós apenas abandonamos uma velha vida, nós é como se tivéssemos pegado um carro que estava dando marcha ré e colocado neutro. Você ficou parado, estagnado. Aí você ia abandonar uma velha roupa, uma velha vida. Só que se revestir do Senhor Jesus Cristo é você tem que pôr marcha nesse carro e andar. Você precisa avançar, você precisa crescer, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a ler a Bíblia, a abandonar as roupas das trevas. E é o Senhor quem nos santifica, né? Senhor Jeová Kadesh, é o Senhor quem nos santifica. Então nós vamos orar agora, para que nós possamos abandonar um comportamento e olhar para aquilo que o Senhor quer diante de nós. Irmãos, eu acredito que uma criança tem muito para aprender com o Senhor, crescer, desenvolver no seu propósito. Mas os mais velhos também, a minha geração, as pessoas mais ou menos da minha idade também. Mas se você me assiste, você talvez já tenha 40, 50, 60, 70 anos de idade. Eu acho que existe alguma coisa que o Senhor quer que você avance. Que você abandone uma velha roupa, mas vista uma nova roupa, uma roupa de luz, uma roupa do Senhor Jesus, para que você possa viver uma vida plena no Senhor. Pai, eu quero orar, Pai, para que cada pessoa que nos assiste agora, Pai, que participa dessa live, dessa conexão de oração, Pai, para que essa pessoa, Pai, ela possa compreender no Teu Espírito, Senhor, qual é a área da vida dela, Pai, que precisa de mudança. Qual é a área, Pai, que precisa abandonar as roupas de trevas, as roupas, Pai, que não convém mais, os comportamentos de uma pessoa que não é filha do Senhor. Pai, que cada pessoa possa compreender aquilo que não vem do Teu coração, as atitudes, às vezes, Senhor, de fofoca, de mentira, de amargura, de inveja, de maledicência, de falta de amor, de falta de bondade, Senhor, de pecados terríveis, Pai, que eles possam abandonar, Pai, essas roupas que não são de um filho de Deus.
Mas mais do que abandonar, Senhor, nós oramos para que eles possam se revestir das roupas da luz, que eles possam se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo a área que o Senhor quer que eles avancem, Senhor, que cada pessoa possa compreender no seu espírito, Pai, e caminhar para aquilo que o Senhor tem tocado no coração delas neste momento, para viver uma vida plena e santa diante do Senhor, uma vida cheia do poder do Teu Espírito Santo, uma vida cheia da unção, da graça e da sabedoria do Senhor, onde as verdades bíblicas vão ser aplicadas, Pai, onde a Tua palavra vai ser vivida, Pai, e as pessoas vão ver, Pai, uma verdadeira filho do Senhor, filha do Senhor. Pai, manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre a vida de cada um agora, no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, então, nós estamos chegando ao fim de mais um Conexão de Oração. Nós aprendemos 3 nomes do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Pode ser o Senhor Jesus, que Ele faz parte da Trindade, né? Mas nós aprendemos 3 nomes do Senhor, do nosso Deus. Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Jeová Imkadesh, que é o Senhor que nos santifica. E Jeová Shammah, que é o Senhor está presente. Ou Emanuel, o Deus conosco, que é um outro nome do nosso Senhor. Irmãos, vocês podem orar essas verdades, podem pegar os versículos bíblicos e orar eles, porque você recita a palavra de Deus para Deus e essas verdades vão ganhando vida no seu coração. Tá bom? Nós, durante a semana, temos muitas atividades aqui na igreja, então fique atenta às nossas redes sociais, às nossas programações. Na quarta-feira, 15 horas, teremos a Tarde da Fé. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos a Noite da Fé. Na quarta-feira, 20 horas, tem a Praticando a Fé no Lar, Vivendo a Fé no Lar. Então, fique atento ao nosso canal. No sábado, temos culto da juventude. No domingo, temos cultos aqui na igreja. Então, vão ter diversos horários ali, né, oportunidades. Temos culto às 9, temos às 19h30, mas fique atento que talvez tenha algumas novidades aí durante a semana. Nós estamos observando os decretos, a previsão do tempo. Tivemos um culto ao ar livre na igreja no último final de semana lá na nossa chácara e foi uma bênção. Então, fique atento às nossas redes sociais. Se você não está na nossa lista de transmissão do WhatsApp, nos mande uma mensagem que nós vamos te colocar e participe conosco da nossa agenda, das nossas programações. E também tenho o Tempo com Deus do IBB Kids, que acontece às segundas-feiras, às 19 horas, no canal IBB Kids do YouTube, tá bom? E segunda-feira que vem, também tem Conexão de Oração novamente, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e te leve em segurança aí na tua casa, que Ele abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, que você possa crescer em oração e ter uma vida plena no Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai.